Olá, mais uma vez aqui para te passar informações que eu julgo importantes e por que eu escolhi esse tema aqui, foco nos dividendos, só isso. Basicamente, quando a pessoa começa a investir e não tem ainda a mentalidade de investidor, a pessoa se preocupa muito com o preço da ação. Ah, se a ação subiu, se a ação caiu, meu patrimônio está caindo, não sei o que. O que acontece? Então, quando você foca em construir ativos, em construir uma renda passiva através dos ativos, você deve focar nos dividendos. Como é que isso daí funciona? Por exemplo, você escolhe 12 ações e coloca na sua carteira. Por que 12 ações? Porque esse número mágico que eu acredito legal. Porque nós temos 12 meses no ano, janeiro, fevereiro, março, abril e vai sucessivamente até chegar dezembro. Então, 12 meses. Então, quando você foca nos dividendos e você coloca 12 ações na sua carteira, por lei essa ação é obrigada a pagar dividendos pelo menos uma vez por mês. Lógico que tem ação que paga todos os meses, aqui a gente dá de exemplo até Bradesco, Itaú, Banestes, e fundos imobiliários também tem essa receita recorrente mensal. Só que quando você compra então ações, 12 ações, e cada uma vai pagar numa data diferente, você vai receber dividendos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Mas se você pegar a ação que paga na mesma época, então vai ter mês que 2, 3 ações vão pagar. Então por isso que você tem que calcular os dividendos anual, para depois ver a sua receita mensal. Por exemplo, tem mês que eu não recebo dividendo, mas tem meses que eu recebo de 2, 3 empresas. Por exemplo, agora nesse mês de junho que a gente está, eu vou ver ainda o calendário das ações que vão pagar dividendos. Mas no mês passado, então quem pagou foi Santander, foi Banco do Brasil e foi Taesa. Então no mesmo mês, 3 ações pagaram dividendos. E o que você deve ver é se a quantidade de dividendos que está recebendo está aumentando. Por exemplo, janeiro você recebeu R$100 de dividendos. Fevereiro, 102. Março, 105. Então, o que tem que aumentar é essa receita advinda de dividendos através das ações que você tem na carteira. Então, você deve se preocupar, então, quanto de dividendo que eu estou recebendo. Essa quantidade está aumentando? É essa leitura que você faz quando o seu foco é investir em ações que pagam dividendos. Então, aproveitar para tomar água aqui. Quando você tem esse foco no recebimento de dividendos, você deixa de lado aquela preocupação de ficar vendo se uma ação está subindo ou se uma ação está caindo. O que você precisa e tem que ter certeza é que a quantidade de dividendos na sua carteira vai continuar aumentando. Então é esta leitura que eu te faço aqui. Veja se está aumentando. Janeiro recebeu 100, fevereiro 120, março 130. Tem que aumentar isso daí. Então você tem que deixar de lado aquela ânsia de ver o patrimônio crescendo. O que você tem que saber é, minha quantidade de ações na carteira está crescendo? Por exemplo, eu tenho 1000 ações, exemplo, tá? Eu tenho 1000 ações de Banco do Brasil. Eu posso ter mais ou posso ter menos? O que você acha? Será que eu tenho mais ou tenho menos? Então, vamos supor que eu tenho 1000 ações de Banco do Brasil na carteira. Essas 1000 ações vão estar lá, vão continuar existindo, mesmo que o patrimônio oscile. Por exemplo, aquelas 1000 ações de Banco do Brasil poderia estar tipo R$100.000. Que lá vai oscilar, uma hora vai estar 110 mil, uma hora 90 mil, mas o que não pode oscilar é a quantidade de ações na carteira. Isso daí tem que oscilar para cima. Então, meu foco vai ser comprar 10.000 ações. Eu já tenho 1000, então eu tenho que ficar comprando para atingir 10.000 ações de Banco do Brasil. O mesmo acontece com outras ações. Taesa, Santander, Cogna, mas tem que pegar ação boa, tá? Não adianta querer você receber dividendos em ação ruim que não paga dividendos. Então, por isso que você tem que olhar se a empresa paga dividendos, se essa receita é recorrente. Esta é a leitura que você tem que fazer. Aumentar sempre a quantidade de ações na carteira, verificar sempre se a quantidade de dividendos está subindo. Isso daí tem que estar sempre subindo.
a quantidade de ações na carteira e o recebimento de dividendos. Isso sim, tem que estar sempre subindo. Agora, se o preço da ação está caindo e você está posicionado no longo prazo com foco nos dividendos, você não vai se preocupar se o teu patrimônio está caindo. Você, de certa forma, fica até feliz. Por quê? Quando o patrimônio está caindo, quer dizer que o preço da ação está caindo. Mas esse preço da ação caindo não interfere em nada no recebimento de dividendos. A ação caindo não interfere no recebimento de dividendos, porque o que vai interferir no recebimento de dividendos é se aquela empresa está gerando lucro. Quando você investe numa ação, você está fazendo o quê? Você está se tornando sócio de uma grande empresa. Então, quando você investe, por exemplo, em Santander, o que você está adquirindo com isso? Você está adquirindo parcela daquela empresa, você está se tornando sócio daquela empresa, então você terá todos os benefícios societários. E aí o que acontece? O sócio de uma empresa, o que ele quer? Ele quer que a empresa esteja lucro e ele quer a parte dele nos lucros. Isso daí são os dividendos, juros sobre capital próprio. Então, qual é a maravilha de você se tornar sócio de uma empresa? A maravilha é que você não se preocupa, porque já tem toda uma estrutura por trás, já tem lá o CEO, o CFO, o gerente, subgerente, os trabalhadores, o pessoal está trabalhando em prol de uma empresa para ela gerar resultados. Exemplo, é uma companhia de energia elétrica, podemos citar aqui a EDP, a Taesa, a Engie, Enalta, a empresa que você quiser. O que ela está fazendo? Está trabalhando para fornecer um produto, que é a energia elétrica, em troca de os pagamentos mensais, que são a conta de luz que chega na casa do cliente, e o lucro será advindo, então, de um trabalho que você, como sócio acionista minoritário que comprou a ação, não está nem sabendo o que está por trás daquilo. Mas você acompanha a empresa, vê lá se ela teve lucro e se ela está distribuindo lucro em forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, esta é a leitura que você faz. Quantas ações eu tenho daquela empresa? Quanto que ela paga de dividendos? É essa a leitura, porque você terá uma carteira com foco no recebimento de dividendos, uma carteira previdenciária. Então, esta é a leitura que eu faço e a partir do momento que eu comecei a fazer essa leitura, eu fiquei mais tranquilo, porque eu não fico preocupado quando uma ação cai. Eu fico preocupado se a ação cai e eu não tenho dinheiro para aportar. Aí a minha preocupação vem porque eu queria ter dinheiro para aportar nesta hora que a ação caiu. Aí, meu caro amigo, foca nos dividendos, foca em comprar bastante ação e monitora se está crescendo a receita desta renda passiva que está vindo até você. Se tudo for a resposta sim, parabéns, você está no caminho certo. Se você gostou desse conteúdo aqui, eu agradeço pelo seu joinha e nos vemos no próximo vídeo.